Bom dia, nós vamos continuar hoje com o nosso vídeo 8 do nosso mini curso de Biofísica de Membranas. E eu vou começar do ponto que eu terminei no último vídeo. Vou resumir para vocês o problema que nós temos que resolver hoje. Um dos problemas, aliás. E então aqui nós tínhamos uma membrana de diálise mostrada nessa área com gradiente de concentração de glicose 10 milimolar do lado esquerdo, 5 milimolar do lado direito, e aqui a gente havia calculado a força difusional, calculamos a velocidade, calculamos o tempo de travessia da molécula de glicose através da membrana em 5,15 segundos. E vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom. E então nós havíamos começado a discutir como calcular o fluxo de glicose na membrana, através da membrana de diálise, usando dois métodos diferentes. Então, o primeiro método, nós vamos utilizar o produto da concentração pela velocidade, que eu já havia discutido no vídeo passado, que é aquela fórmula que eu falei que era muito útil. Então, o fluxo é o produto da velocidade pela concentração. Aqui nós já havíamos calculado o fluxo no vídeo passado, e nós vamos agora calcular o fluxo de glicose usando o nosso tradicional método que todo mundo conhece dos textos clássicos de fisiologia, onde o fluxo é dado como sendo, vamos aumentar o zoom, então o fluxo é dado como sendo o produto da permeabilidade pela diferença de concentração. Então aqui seria a diferença de concentração de glicose, 10 de um lado e 5 do outro, a permeabilidade que nós vamos calcular, ou seja, a permeabilidade da membrana de diálise para a glicose. E nós havíamos visto então que a permeabilidade é dada por esse conjunto de constantes, onde D é o coeficiente de difusão da substância, nesse caso a glicose, beta é o coeficiente de partição, que é uma medida da solubilidade da substância glicose na membrana, e aqui nós temos a espessura. Então, para calcular a permeabilidade, nós vamos utilizar o coeficiente de difusão dado na literatura, que é 7 vezes 10 a menos 10 metro quadrado por segundo. Nós vamos dividir pela espessura da membrana. Por que nós não fizemos nada com o coeficiente beta? Porque nós vamos considerar que beta é igual a 1, ou seja, que a glicose se solubiliza na membrana de diálise da mesma forma que ela se solubiliza na água. Isso é muito válido porque a membrana de diálise basicamente é uma estrutura porosa cheia de água. Como eu já havia falado, o que a membrana realmente faz é impedir a convecção, os fluxos convectivos no sistema. Então aqui nós temos que a permeabilidade, já usando as unidades certas para a permeabilidade, que é centímetro por segundo ou metro por segundo nesse caso, a gente está usando o sistema MKS, e daqui nós vamos tirar então que o fluxo é igual a permeabilidade multiplicada pela diferença de concentração, e aqui nós temos o fluxo. Agora, se nós compararmos o fluxo calculado pelo método tradicional e o fluxo calculado usando a fórmula velocidade vezes concentração, nós vamos observar que tem uma pequena diferença. Aqui é 7,27 e aqui é 0,7. Essa diferença se deve ao fato de que, nesse caso de cima, nós temos que utilizar uma concentração que na realidade não é nem 10 nem 5. Então, qual a concentração que nós vamos usar? O mais razoável é usar a média das duas concentrações. Agora, nesse processo de calcular, de usar a concentração média, existe uma pequena diferença, então, que explica essa variação aqui que nós obtivemos no cálculo do fluxo final. E agora, nós vamos passar a discutir um pouquinho mais a relação entre a força difusional e o fluxo difusional. Então vocês sabem que
toda vez que existe uma força na natureza, qualquer que seja essa força, vai existir uma tendência de movimento de algum parâmetro, alguma grandeza, em direção a essa força, ou seja, em direção ao gradiente que define essa força. Então, por exemplo, se eu tenho uma força peso, que é uma força vertical para baixo, eu vou ter uma tendência de um objeto se movimentar para baixo, ou seja, cair. E isso vale então para a força difusional. Portanto, quando eu tenho uma força difusional, eu vou ter uma tendência a ocorrer um fluxo difusional, desde que exista a possibilidade da substância se movimentar no meio em questão. Se essa substância não puder se movimentar, por exemplo, eu tiver uma mobilidade praticamente zero, ou a substância estiver congelada ou algo desse tipo, então nós não vamos ter fluxo. Mas toda vez que existe a mobilidade, nós vamos ter um fluxo que vai acompanhar a respectiva força difusional. Agora, voltando naquela nossa velha fórmula, que eu não canso de repetir para vocês, então, que o fluxo é dado, entre outras coisas, pela velocidade vezes concentração. Mas agora nós vamos, já repetindo um pouquinho o que nós vimos no vídeo passado, lembrar que a velocidade é o produto de uma mobilidade por uma força. Ou seja, se eu tenho a possibilidade da substância se movimentar no meio e eu aplico uma força, essa substância vai adquirir uma velocidade constante. Na realidade, a substância não vai se acelerar porque existe um atrito. Ou seja, pelo fato de existir mobilidade, implicitamente nós temos o inverso da mobilidade, que é um atrito. E toda vez que existe a movimentação no meio com atrito, nós supomos que a velocidade se mantém constante. Isso significa, por exemplo, um indivíduo que cai de paraquedas. Então ele cai com uma velocidade constante, porque existe uma força de gravidade atuando no indivíduo, mas existe uma força de arraste, uma força de atrito do paraquedas com o ar. Então esse indivíduo vai cair com uma velocidade constante, que a gente sabe que é mais ou menos uns 30 km por hora. Se ele não tivesse o paraquedas e ele caísse de uma altura muito grande, ele também iria adquirir uma velocidade constante. Portanto, a velocidade de um indivíduo que cai de uma grande altura é constante. Ele não se acelera mais depois de uns instantes iniciais. Só que no caso do indivíduo que não usa o paraquedas, essa velocidade pode variar entre 200 e 300 km por hora, o que explica então facilmente por que o indivíduo morre ao se chocar com o solo. Muito bem. Mas então isso aqui, na realidade, ocorre toda vez que a gente aplica uma força, vai ocorrer essa velocidade, e portanto, existindo velocidade, vai haver fluxo. Então agora vamos usar nessa formulazinha, vamos agora colocar os parâmetros que definem a velocidade das partículas. Então, a velocidade é um produto de uma mobilidade por uma força, só que eu não vou colocar junto, eu vou colocar a mobilidade aqui e a força aqui, porque eu vou colocar a concentração no meio. Normalmente, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de fórmula, a gente deixa a força no último termo, simplesmente por essa razão. Então aqui nós temos, tudo isso que eu estou falando vale para uma quantidade de 1 mol de uma substância. Então é o fluxo molar, fluxo em moles por segundo por centímetro quadrado, a mobilidade de 1 mol e naturalmente a força que age em 1 mol. A concentração evidentemente é uma concentração molar, porque vai ser em moles por metro cúbico nesse caso, né? Nós estamos usando sempre o sistema MKS. Então aqui nós temos o fluxo, que agora vamos usar a letra J, a mobilidade molar, a concentração e a força, que nós já sabemos, vamos ver se eu consigo aqui lembrar de onde foi tirado. Eu acho que eu apaguei, mas não tem importância. Nós já havíamos calculado a força como sendo então RT, que multiplica 1 sobre C dC dx. Infelizmente eu apaguei aquela equação, mas eu acho que vocês devem se lembrar disso. Então essa é a força que age em 1 mol de substância. Nesse caso, por exemplo, a glicose. E agora então nós temos aqui embaixo
a mobilidade que vai ser expressa como sendo a coeficiente de difusão dividido por RT. Lembre-se do seguinte, que o coeficiente de difusão ele foi dado inicialmente para uma partícula como sendo kT vezes a mobilidade. Isso já desde os primeiros vídeos dessa série. Daqui nós havíamos tirado que a mobilidade é dada por D sobre kT. Isso para uma partícula ou para um íon. Mas a mobilidade molar ela vale agora para 1 mol de partículas, ou seja, um número de Avogadro de partículas, e portanto ela é muito menor. Então no lugar do K, nós vamos usar a constante dos gases. E lembrando que a constante dos gases, que é aquele 8,31, é relacionada com a constante de Boltzmann através do número de Avogadro. Então aqui nós vamos ter então a mobilidade expressa como D sobre RT. Aqui vamos repetir a concentração. Aqui vamos repetir o que havia na linha de cima. E agora nós podemos fazer uma coisa interessante, que é eliminar os termos que se repetem no numerador e no denominador. Então aqui nós vamos observar que o termo RT, R vezes T, está no numerador e aqui ele está no denominador. Veja que ele está do lado direito da barra de divisão. Então este vai ser eliminado com este. A concentração que está aqui no numerador, ela também aparece no denominador, portanto ela vai ser eliminada. Disso aqui nós vamos tirar essa formulazinha que vocês já conhecem, que é a primeira lei de Fick. Então vocês vejam que a primeira lei de Fick, ela foi muito bem, vamos dizer, bolada, por assim dizer, né? Porque ela resume de uma maneira compacta tudo que está aqui. Mas algum aluno poderia perguntar, bom, mas então, se você já mostrou a lei de Fick, por que vamos nos dar o trabalho de fazer tudo isso aqui? Bom, uma razão muito importante é para que o aluno entenda de onde vem a lei de Fick. Então, quando o Fick propôs essa lei, ele certamente caminhou por todo esse tipo de raciocínio que a gente acabou de fazer aqui. E agora nós vamos começar uma parte muito interessante da biofísica de membranas, que leva em consideração a possibilidade de entrarem efeitos elétricos, que até agora a gente não viu, ou seja, influência de forças elétricas no processo de difusão através de membrana. É o que a gente chama, então, de modo geral, de eletrodifusão. A eletrodifusão é uma difusão de uma substância que tem carga elétrica na presença de uma diferença de potencial, por exemplo. Então, o exemplo mais simples que a gente costuma encontrar nos livros de modo geral é essa cuba com duas soluções idênticas. Aqui, evidentemente, tem que ser cloreto de sódio ou bicarbonato de sódio, algum sal, né? O sódio não existe sozinho, mas vamos esquecer momentaneamente o seu ânion, e em concentrações iguais do lado esquerdo e do lado direito. Esse retângulo amarelo é uma membrana bastante exagerada na sua espessura, de modo que a gente possa discutir o que está acontecendo aqui dentro. E nós vamos aplicar agora, através de duas placas condutoras, nós vamos aplicar através dessa bateria uma voltagem de 100 milivolts através das duas soluções. Então vocês estão vendo que esse eletrodo do lado direito ele fica positivo, o eletrodo do lado esquerdo fica negativo, e na realidade o que vai acontecer agora é que toda essa solução vai adquirir um potencial positivo e toda essa solução vai adquirir um potencial negativo. As cargas, a gente já sabe que elas se acumulam nas interfaces, portanto essa membrana vai ser submetida agora a uma diferença de potencial de 100 milivolts. E o que vai acontecer se essa vai ser aquela mesma membrana de diálise, portanto uma membrana porosa, cheia de água e nesse caso cheia de solução. E o que vai acontecer é que os íons sódio então vão experimentar uma força elétrica e eles vão sofrer um processo chamado migração elétrica. Então nós vamos terminar por aqui. Eu desejo a vocês um bom dia.